Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de abençoar a sua vida. Primeiro, é claro, abençoar a nossa aqui. Eu tenho o privilégio, a honra de conversar com amigos queridos, pessoas que eu admiro, sobre temas relevantes. E o nosso intuito é depois estender a vocês aí para que também possa abençoar a sua vida. E hoje eu estou aqui com um irmão querido, Vitão Godoy. Uma bênção, um Que privilégio, meu alegria. irmão. Cara, muito obrigado pelo convite. Foi rápido, né? Você É. falou, vamos gravar? Vamos. A gente tá aqui. Cara que é bom de serviço é outra coisa. Exato. Eu, É, eu, eu gosto de tudo que eu posso fazer e resolver, já vamos fazer agora. Já não vamos deixar para depois. Eu sou muito prático nesse sentido. Até minha esposa fala, meu, você já vê o negócio, faz e já acontece. Eu falo, porque se a gente deixar muito, aí acaba virando aquela pessoa que sempre esquece de responder o amiguinho, né? Eu não é. gosto de ser essa pessoa nem a pau, irmão. Ó, que top. Que legal, cara. Eu quero dar um testemunho, mano, aqui antes da gente começar, né, conversar. Hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação. A gente vive no mundo digital hoje, não tem pra onde correr. E o quanto que a gente precisa entender a importância disso, né? E saber usar também corretamente, Uhum. entender também qual que é a relevância disso, né? Hoje a gente sabe que sempre tudo aquilo que Deus nos dá, né? O potencial que o ser humano tem, a capacidade que o ser humano tem, o ser humano ele pode escolher usar isso para o bem quanto para o mal, né? Perfeito. Então a gente precisa, né? Nós somos cristãos, ter uma perspectiva assim, né? Saber redimir as coisas, porque nós temos um redentor que redime a nossa vida, que nos restaura, e a partir disso ter uma cosmovisão bíblica a respeito daquilo que ele nos deu, né? Uhum. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Se inscreve aí, já aproveita. Eu sempre esqueço de falar Isso pra é galera se importante. inscrever. Isso é muito Eu sempre importante. esqueço, cara. Se inscreve no canal, dá um like aí, comenta, tá? Comenta aí o que que você achou do assunto, o que que você pensa sobre isso especificamente, pra gente saber também. E aí E a se gente, discordar é melhor ainda, né? melhor ainda, Que a porque gente a vira uma gente conversa bacana. Maravilha. E assim congrega. A nossa ideia aqui é essa, né? Exato. Pode congregar, né? Então, congregar é com, juntos, agregar. Essa é a ideia, Boa, entendeu? Com, boa. então, juntos, né? Tanto Uhum. nós aqui quanto a galera, né? Perfeito. E a gente acrescentar fé e virtude, né? Edificar mutuamente. Mas, mano, antes da gente entrar aqui no assunto, né? Eu queria testemunhar que o Vitão foi um brother que faz parte disso aqui, né? A gente já tá caminhando aqui uns 2, 3 meses, eu acho. E quando Deus colocou isso no meu coração foi o ano passado. A ideia do podcast, a ideia, eu gosto muito de conversa, né? Eu gosto muito de sentar à mesa, eu aprecio isso, acredito nisso, entendo que o evangelho, essa figura da mesa é muito forte, né? Jesus, o Pai, né? Uhum. Ele fala muito a respeito disso, de uma família, de uma casa. E quando eu comecei a pensar nisso e comecei a orar e escrever o projeto, né? O que que eu queria, aquilo que Deus foi me conduzindo, me inspirando. Eu pensei em você, falei, caraca, eu vou trocar uma ideia com o Vitão, porque eu lembro que você já estava fazendo podcast, eu tinha visto algumas coisas suas. Eu falei, não. E foi massa porque, assim, o Vitão é da área, né, de marketing. O Vitão ele é meio que multiuso, né? Ele faz tudo, É um assolã. videomaker, marketing, palestrante, Design também, psicólogo. psicólogo. Não, assim, então, ó, segue o cara lá que é sucesso, tá? Que você vai abençoar a sua vida. E aí eu mandei mensagem pra você, falei, mano, tô pensando isso, comecei a te azucrinar lá, né? Uhum. E geralmente quando eu mando mensagem pra alguém, sempre fala assim, a pessoa fala, ó, fica tranquilo, não tem pressa em me responder, viu? Porque todo mundo vive no Aham. ativismo, mas foi massa porque, assim, você de prontidão, assim, me respondeu super rápido, me deu maior força, assim, cara, foi, assim, extremamente relevante, né, o seu apoio naquele momento, assim, e, ó, me deu economizou um tempo meu, assim, violento, assim, cara. Dinheiro também, né? Dinheiro também, e como eu senti segurança e tal, eu falei, não, cara, que legal, nem fiquei pesquisando muito nem nada, eu Uhum. falei, não, é isso aqui mesmo e tal, tinha um outro brother também, que é da área também, que eu troquei ideia com ele e tudo, e tava bem compatível, falei, não, é isso aí, cara. E hoje, que bom, né, cara, bom que você tá aqui, né, a gente poder trocar essa ideia, eu te agradeço, né, quero agradecer você publicamente Pô, pro que nosso, alegria. o nosso auditório, né, os que Sim. estão nos ouvindo aí, e bom demais, cara, Cara, obrigado, viu, obrigado por imagina, multiplicar aquilo que Deus colocou na sua vida, assim. é isso que exatamente o que eu penso, cara. Não adianta a gente ter um conhecimento ou saber de alguma coisa se a gente não puder compartilhar. E assim, a gente vive num mundo hoje que as pessoas tudo quer dinheiro, né, em troca. E, cara, eu acredito muito na lei da semeadura. Acredito muito que o que a gente planta, de fato, a gente vai colher. Isso é uma regra.
bíblica da vida, de todas as religiões, de qualquer conceito. Então eu gosto muito de ter essa visão e poder ser essa pessoa doadora no sentido de tempo, de conhecimento, de ajudar, auxiliar um projeto, porque de fato a gente vê que a gente está impactando muitas pessoas. Por exemplo, né, a gente teve uma conversa aqui ano passado. Você montou toda essa estrutura e quantas pessoas você já não impactou? Eu sinto um pouco do meu auxílio nesse sentido, sabe? Então, aquele negócio que a gente às vezes pensa que a gente não tá ajudando muita gente, cara, um auxílio, um direcionamento, mesmo que seja pouco, que você dá para alguém, o impacto que isso gera é gigantesco. A gente tava conversando aqui antes de começar, né? Tem um vídeo teu no YouTube que já atingiu mais de 20 mil pessoas. Então, cara, aí você pensa, pô, o Vitão ajudou ali, pô, o Vitão que nem você agradecendo agora, eu fico feliz demais, cara. Ah, Vitão, mas o tempo que você gastou te rendeu dinheiro? Não, mas me rendeu propósito. A vida com intenção, que eu sempre falo, a nossa intencionalidade é essa, é agregar a vida das pessoas e que elas continuem agregando a vida das outras. Então, é a minha gratidão e felicidade em poder ajudar você também, cara. De você dar ouvidos a mim também, para poder montar toda essa estrutura e fazer acontecer um negócio aqui. Parabéns também pela motivação, parabéns pela intenção e por tudo que você está fazendo. Fico feliz. Que top, cara. Muito bom. Cara, você falou um trem aí, você tocou num ponto que eu falei isso sobre, falei ontem, você acredita sobre isso numa pregação? Do quê? Eu falei sobre as coisas pequenas que são maiores do que as grandes. Maravilhoso isso. E eu falei sobre isso, né? Que as coisas que a gente julga pequeno, porque hoje, como a gente vive num mundo muito viral, né? De viralização, de muitas visualizações e das coisas grandiosas, às vezes a gente fica em busca disso, achando que a vida é isso. E na verdade, a vida é feita das coisas pequenas. São as coisas pequenas que impactam de fato a vida, né? A nossa vida. Então, vou dar um exemplo aqui, eu falei sobre isso. A nossa vida devocional. A nossa Uhum. vida devocional com Deus, seu tempo de oração, de meditação na palavra, ninguém vê. E é uma pequena parcela do nosso tempo, talvez a menor, não deveria ser, Talvez a né? menor. Eu falo assim de Sim, sim. intencionalidade, né? De você parar mesmo, ó, cessa todas as outras De ser vozes. uma prioridade, né? Isso, Total. exatamente, né? Mas isso é a coisa mais importante da nossa vida, né? Concordo. Então, que legal, cara, porque eu até falei isso com a galera ontem, né? Às vezes a gente acha que uma simples ação, um gesto que você vai, sei lá, separar meia hora, dar um abraço, dar uma palavra, contribuir com alguém, responder um comentário, né? A gente pode aplicar isso, Exato. né? Pô, é uma coisa tão pequena, pô, mas isso aí pode mudar a vida de uma pessoa, né? E ainda mais, cara, você pega, às vezes, falando de internet, né? Você falou do viral, que a galera tá buscando viral. Às vezes a gente acha que a gente faz um vídeo e aí fala, teve 200 visualizações. Cara, tu cuida de igreja. Imagina uma plateia de 200 pessoas. Não é muita coisa? Ah, tá, mas pô, mas só 200. Ah, agora. Ah, eu consegui um seguidor por causa disso. Cara, mas esse um seguidor pode ser um potencial cliente para você, ou pode ser uma vida que você está auxiliando. Então, de fato, se a gente fica focado no viral, no extraordinário, no grande, a gente deixa de dar o devido valor às pequenas coisas que de fato constroem o nosso propósito. Eu acredito, e vou repetir essa palavra diversas vezes no nosso papo, porque eu entendo que tudo tem um propósito. E se a gente não age na nossa vida com um propósito, você pode viver coisas grandiosas que o vazio ele vai permanecer. Agora, se as suas atitudes forem com propósito, forem intencionais, a menor atitude que seja, ela vai gerar um impacto. Vamos usar o exemplo daqui. Acho que eu vim aqui uma vez aqui e a gente Sim, se falou umas 4 vezes. sim, Se for quantificar isso em tempo, deu umas 2 horas. Aí você fala assim, pô, o que são 2 horas? é isso aqui, ó. Você tá Tá entendendo? materializado aqui. Exato. Mas o tempo que vamos colocar aqui, eu me dispus a isso, foi irrisório. Perto do que está sendo construído, perto das conversas que você está tendo aqui, perto das pessoas que você está impactando. Então a gente não pode deixar de desvalorizar isso. É que a gente gosta de viver no holofote, a gente gosta de viver com as coisas grandiosas e tal, mas isso tudo, no final das contas, se não tiver propósito, não é nada. Sim. Mano, você sabe que. Você costuma ouvir o PJ, o Paulo Boy Júnior? Você já viu? Já Já ouvi ouviu? falar já. Ele fala uma parada que é a essência do que você tá falando, assim, que eu gosto pra Bom caraca dele. demais você me comparar a essa essência Ó, dele. você tá Que eu maluco, gosto ó. muito do cara Cara, também. não, assim, ele pra mim é referência teológica brasileira. Esse cara pra mim é a teologia que eu falo, ó, isso aqui pra mim é o que mais faz sentido.
Pra mim, quando ele explicou sobre a mesa de Jesus, eu achei Tá fantástico. maluco. Não, se Aquilo é qualquer coisa que você maravilhoso. ouvir do cara, assim, é É. impressionante. Só que assim, o cara é de outro planeta, então, dependendo da quantidade que você ouve ele, você dá um pane no cérebro, É né? verdade, tem que dar uma segurada às Não, vezes. mas, cara, ele fala uma parada, assim, que tem a ver com o evangelho, que ele fala o seguinte, que a gente não pode ser movido nem por necessidade, nem por interesse, entendeu? Uhum. Nunca por necessidade, por interesse. A gente tem que ser movido por propósito, por natureza, né? Então, é essa a ideia que você está falando, né? Ele fala assim de Jesus, né? E fala do Pai muito sobre isso. Ele fala assim, ó, o Pai, ele não chama a gente para participar da missão de redenção com interesse nem por necessidade. Porque se fosse por necessidade, ele poderia resolver assim. E se fosse por interesse, ele ia ser frustrado, porque a gente não ia corresponder ao interesse dele. Entende? A gente não ia, a gente não tem. Sem ele, a gente não dá conta. Sim. Então, por que que ele faz? Por natureza, por propósito. Por quê? Porque a ideia do pai é uma família. E aí ele usa essa ilustração que eu gosto pra caraca. Que é assim, por exemplo, eu tenho minhas filhas aqui, né? Então, quando eu chamo minhas filhas pra fazer uma coisa, por exemplo, hoje eu chamei elas pra ajudar a lavar a louça. E o Uhum. Fabiano viu ali que já tava abarrotado. Mas de manhã cedo eu fui começar a lavar e elas, quer ajudar. E aí, eu não deixo elas me ajudarem a lavar a louça por causa da necessidade, porque é uma necessidade, precisava, né, de Uhum. alguém ali para ajudar, e nem por interesse, porque elas vão me dar mais trabalho do que produzir alguma coisa. Mas por que que eu incluo elas? Pelo propósito, pela natureza. Por quê? Porque é por causa do tempo, da relação com elas. Sim. Então eu tô cumprindo um propósito de ter tempo com as minhas filhas. Cara, e essa parada que você Isso é tá falando, maravilhoso, ó, cara. isso que você tá falando é o que ele fala, por isso que eu amo a Uhum. teologia do cara. E isso tem a ver, isso a gente aplica em qualquer área da nossa vida. Seja na nossa espiritualidade, Uhum. principalmente, Uhum. mas seja nos nossos negócios, né? Que é o que você tá falando, que eu vejo você falar muito isso. Que Sim. tem a ver, isso é bíblico, mano. Porque é isso, muito além do recurso, do dinheiro, ou daquilo que você vai obter, você faz por natureza, você entendeu o seu propósito. Pô, Exato. cara, Deus me chamou pra fazer essa parada aqui. Então eu vou fazer o melhor que eu posso, porque isso é um propósito de Deus na minha vida. Assim que eu vou ser frutífero, assim que eu vou ser feliz, realizado. E eu nem tô fazendo isso porque eu sei que eu vou ser feliz. Você tá fazendo É porque é da tua porque é natureza. da natureza. E Exato. uma vez ser restaurado, redimido, com a perspectiva do reino de Deus, cara, esse trem se torna uma convicção e você começa a viver assim. É claro que a gente vai ser tentado a Sim, fazer os trem por obviamente. interesse, por Lógico. propósito, mas, Lógico. por interesse e por necessidade. Mas, cara, esse trem é um trem libertador. É por isso que a ideia que você percebeu, que eu tô nem aí por roteiro, que é importante, não tô Sim, sim. dizendo, né? A galera do audiovisual vai me matar, né, tá ligado? Os roteiristas Os vão te roteiristas, matar. não, é top, lógico, cara, um bom roteiro, um bom roteirista, cara, a pessoa vai assim, ela vai assimilar aquele trem assim maravilhosamente, né? É top. Mas eu digo assim, cara, Mas isso é uma conversa, né, isso. cara? Muito além Sim. disso, de preparar alguma coisa, ser tudo redondinho, dar certo. Eu quero é que dê certo o que seja genuíno mesmo, seja Sim. sincero. Que a gente pode sentar aqui e ser quem a gente é. Cara, ó, eu tenho um clube de empresários em Sertãozinho que a gente vai promover o evento agora. E acaba que sendo evento de negócios não é por objetivo, mas acaba acontecendo porque quando você junta vários empresários, eles querem fazer network, querem trocar trabalhos e tudo mais. E, cara, É da natureza do negócio. é da natureza do negócio. Porém, tem gente que parece que vai querer tirar pedido e querer ficar vendendo seu serviço para todo mundo. E não é a natureza do network você querer vender, né? Claro, você tem que fazer negócios, mas a minha forma que eu vejo e a melhor que eu vejo, e isso foi testado, não foi eu querer vender algo para alguém, mas foi querer solucionar o problema e com ele desenvolver algum projeto. Ou seja, eu estar com interesse genuíno para resolver o problema das pessoas. Foi isso que me abriu portas, foi isso que me abriu oportunidades e é isso que me mantém ativo no mercado, sendo uma referência para as pessoas. Pô, procura o Vitão. Em algum momento a gente chegou a conversar, eu falei, ô, vou aí, eu te cobro tanto. Não falei isso. Porque o meu propósito, a minha natureza está em resolver o problema. A questão é que quando você é bom em resolver os problemas, aí as pessoas começam a te procurar para trabalhar. E aí você, por consequência, acaba tendo dinheiro. Então, o que eu acho muito errado nas pessoas, isso aí de maneira geral,
é elas serem somente interessadas em pegar o que o outro tem e não interessadas em agregar ao outro para que ele fique melhor ainda e às vezes até melhor que você, que é muito difícil pra gente, né? Ah, eu vou ajudar o outro, mas ele vai ficar melhor que eu? Vai. Se for o teu propósito chegar até aqui, tá tudo bem, você tá cumprindo o teu propósito. Claro, você vai ser grande em outras coisas. Eu tô assistindo The Last Dance pela, sei lá, 10ª vez, o arremesso final, né? Traduzido grotescamente, o arremesso final, que é a É o do Adam franquia do. Sandler? Não, é Não. a franquia do Chicago Bulls, com Phil Jackson, Michael Jordan, Dennis Rodman e o Scott Pippen. E aí, cara, eu gosto muito de inteligência artificial. E aí abri meu chat GPT hoje na estrada. Falei, vamos trocar ideia com ele, porque tem a função de você trocar ideia com ele. Aham. Cara, eu comecei a conversar com ele, tentando extrair o conteúdo com base naquilo que eu já que eu acredito, ele já sabe. E ele falou assim que a importância de um grande time é cada um entender os seus papéis. Por quê? O Phil Jackson ele tinha uma formação do famoso triângulo que não favorecia o Michael Jordan. E, cara, você tem um melhor jogador da NBA nas suas mãos e você cria um jogo que não o favorece. Mas que dentro da formação, cada um podia cumprir o seu papel da melhor maneira possível. Então, trazendo isso para os negócios? Quando a gente entende o nosso papel, para a nossa vida também, quando a gente entende o nosso papel, a gente pode ser excelente naquilo que a gente faz e não querer tomar o lugar do outro. Por exemplo, aqui os papéis são você o host e eu sou o convidado. Se eu for querer tomar o seu papel, vai ficar feio para mim, não vai? Agora, e também se você quiser tomar o meu papel, vai ficar uma coisa confusa. As pessoas vão falar assim, meu, mas não tô entendendo mais nada que esses dois estão fazendo aí. Porque ficou confuso os papéis. E aí você pode pegar isso em casa também, o marido, a mulher, os filhos. Cada um entendendo o seu papel nas relações, você pode ser excelente no que você faz. Então, voltando para o propósito, que é onde eu quero chegar, quando a gente entende qual que é o meu papel na vida, meu papel é resolver problema e ajudar as pessoas naquilo que eu sou bom. Então, se eu entendo isso, aí eu posso ser o melhor no que eu faço. E é isso que eu vivo hoje. Que top, mano. Que legal. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Faça mano. uma, faça Como é que duas. você foi caminhando, assim, pra esse lugar que você tá hoje? Porque, assim, quando a gente se conheceu, né? Mandar um abraço aqui pro Erivelton. Não, se não falar dele, ele vai ficar chateado. Viu, Erivelton? Manda Ó, esse corte pra ele, a partir de agora. manda. Ó, e você que não tá inscrito no canal ainda não, viu? É verdade. Cara do céu. Eu acho que ele tá até viajando, né? Já voltou. Ele voltou? Voltou. Ah, Acho que legal. passou 40 dias na Itália, né? Tá Ó, mal ele, né? nossa, que Tá coisa, hein, cara? mal. Merece, merece. O cara trabalha muito. E na época que a gente se conheceu, a gente tava. O Erivelton tinha lá um ministério na igreja, Sim. com a ajuda da galera com dependência, com adictos, né? Uhum. Dependência de droga e tudo. E aí, acho que foi nessa época aí que a gente se viu e a gente participou junto de um, tipo, uma Fez uma espécie imersão, né? tipo uma imersão, assim, né? Um treinamento e tudo Uhum. mais. Hoje chama imersão, né? É. Lá, na época eu nem sei qual é que era o nome que a gente Ah, dava, não dizer, né? sei, cara. Também não nem Mas era tipo um lembro. tempo pra liderança, lá, aquela Foi, galera foi. que ele trampava lá, né? E aí eu falei sobre um tema e tudo, e você também falou sobre um tema e Eu tal. nem E lembro mais o que eu falei, cara, mas então, tudo cara, bem. e eu lembro assim que mas você falou alguma coisa relacionada à psicologia, Sim, sim, sim. né? Eu lembro que você tava, naquela época, você tava estudando, né? E tudo Uhum. mais. E aí, cara, naquela época você já tava nesse rolê do audiovisual, porque, cara, isso aí, cara, deve ter no mínimo, ó. Eu fiquei 7 anos no campo missionário. No mínimo uns 10 anos. Caraca, já tem 10 anos isso, mano. Eu já tava começando já. E você tava começando. Uhum. Mas Eu, como que foi esse rolê todo assim? Como é que foi cara, essa trajetória aí? Você tava fazendo psicologia, sim, tal, você queria trabalhar com isso e tudo mais. E aí, como que foi que você foi pra parte do marketing, trampar com audiovisual? Como que foi isso? foi puramente curiosidade e interesse genuíno nisso, porque nós tínhamos a igreja, a comunidade, né, Projeto Santo, e não tinha ninguém para fazer as artes. E também não era uma necessidade, né, de precisa de alguém. Não, porque naquela época estava começando ainda a questão da movimentação nas redes sociais, pô, 10 anos atrás, 2015. Não tava esse boom que era hoje. Então aí eu lembro que eu fazia a imagem não era Photoshop, era um editor lá, nossa, mequetrefe, zoado, mas eu fazia. E aí eu me interessava muito em desenvolver essas artes para divulgar para as pessoas irem para a igreja.
E aí, nesse interesse, fazendo psicologia, o que acontecia? Nas férias eu ficava muito sem nada para fazer. Porque eu trabalhava num serviço que era das 8 às 5, meu, cidade pequena. Eu demorava 10 minutos para chegar no trabalho, 10 minutos e estava em casa. Então, imagina, saía 5 da tarde, 5 e 10 em casa. Até o outro dia, o que eu fazia? Não tinha nada para fazer. E aí eu falei, meu, eu vou estudar isso. Aí comecei a pesquisar no YouTube, Photoshop, como é que mexe, como é que faz a arte. Aí baixei até na época lá um craqueado, que não pode, tá? Isso é pecado, isso é errado, não faça isso, mas eu fiz isso. Hoje eu pago bonitinho, tá lá, tudo desconto todo mês, mas beleza. E aí, cara, baixei um programa no computador da minha namorada na época, que hoje é esposa já. Eu tinha um computador ruim, aí eu peguei o dela e falei assim: ah, já que você terminou a faculdade e não tá usando, me empresta ele aí. Cara, baixei, aos trancos e barrancos eu tinha uma televisão em casa, então eu conectava o computador na televisão e ficava vendo o YouTube de um lado o cara fazendo e eu replicando do outro, só pra aprender. E aí eu comecei a aprender, e aí uma coisa que é pra vida isso, cara. Se você aprende os fundamentos de algo que você tá fazendo, acabou. O resto você pode brincar até umas horas, porque se você sabe os fundamentos do que serve isso para aquilo, já era. Aí você só replicar isso em grande escala. E aí eu comecei a estudar o Photoshop e começou a sair umas artes bacanas. Aí eu falei, pô, esse negócio tá legal. Interessante. Aí, beleza, passei um semestre estudando nas férias, né? Depois desse semestre eu falei, pô, agora eu quero mexer com vídeo. Acho legal o vídeo. Aí fui estudar o Premiere. E da mesma maneira, YouTube, olhando, aprendendo fundamento. Ah, vou pegar. Cara, eu cheguei a pegar sabe aqueles fones de celular da Samsung na época que era um quadradinho branco? Cortou? Eu cortei, coloquei aqui escondidinho, preso na blusa, fiz uma lapela. Eu falei assim, nossa, estourei, fiz uma lapela. E aí peguei um áudio de qualidade. Quando eu comecei a juntar, quando eu aprendi a juntar vídeo com áudio bom, irmão, nossa, eu entrei num êxtase. Eu falei assim, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu comecei a usar a igreja como um laboratório. Então, tudo que eu queria fazer de audiovisual, pô, vamos testar na igreja. Ouvi, vamos gravar uma música lá? Falar pro meu irmão, pra minha irmã. Ó, o Vinícius toca, Vicky canta, eu gravo, capto o áudio, depois eu junto. Cara, fiz cada. Tem até hoje no YouTube, se as pessoas pesquisarem, acho que é canal Projeto Santo, uma coisa assim. O canal, não, canal da comunidade, tá lá. Então tem muita coisa assim lá do início, cara, que tá lá no YouTube. E aí veio a pandemia, o que potencializou mais ainda. Aí vem a necessidade. Precisa fazer live. Como é que faz? Ninguém sabia. Vitão, como é que faz? Não sei. Pesquisei num domingo de manhã e apliquei à noite. Saiu uma merda. Com todo o respeito, perdão a palavra aí, saiu muito ruim. Muito ruim. Mas aí, pô, tá, viu o que deu de errado? Deu isso, vamos estudar. E fui estudar. Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi foi no YouTube, cara. Tudo. Tipo, eu olhava, via um problema, pesquisava como é que eu poderia aprender. Aí você vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra. E aí eu comecei a deixar as lives O mais YouTube foi um profissionais. instrumento de Deus na sua vida. Muito, mas muito. Tem que agradecer o criador, nem sei o nome do criador, mas tem que agradecer esse cara. E aí eu comecei a estudar mais ainda, fui desenvolvendo. Aí o pessoal na época da pandemia, a nossa igreja se tornou uma referência na cidade de live. Mas como é que faz isso? Aí o pessoal de uma igreja me chamou. Oh, como é que você fez? Tal? Você pode ajudar a gente? Posso. E sempre ajudando. Ah, fui até na igreja católica ajudar o pessoal. Ó, como é que faz a transmissão? Falei, padre, eu vou na sua casa, eu te explico. Separa duas pessoas para aprender que eu vou te explicar o passo a passo para vocês aplicarem. Beleza, beleza, tal. Cara, eu sei que eu implementei isso numa igreja e na igreja católica e na nossa. E assim, todo mundo ficou maravilhado. Ficou feliz pra caramba. E aí, nessa época, eu casei um pouquinho antes da pandemia, 2020, janeiro de 2020 eu casei, e 2 meses depois estourou a pandemia. No terceiro mês da pandemia, eu pedi demissão do meu trabalho, porque só para ressaltar, eu sempre gosto de falar isso, eu era um péssimo funcionário. Mas péssimo. Pensa uma pessoa, já trabalhou com uma pessoa ruim? Eu era pior que esse cara que você pensou. Certeza. E quando eu pedi demissão, a minha esposa foi contra. Eu conversei, né? Como todo bom marido, eu conversei com ela uma semana antes. Falei assim: ó, eu tô pensando em pedir demissão. Ela falou: você não vai fazer isso. Não, a gente tem conta pra pagar. E você é casado agora, você tem responsabilidade. Eu falei: tá bom, não pedi demissão. Passou uma semana, eu pedi, não aguentei. Falei, ah, não dá. Falei: mãe, me manda embora. Aí eu vi o brilho no olho dela. Ah, vou te mandar embora? Que bom, porque ela tava com essa pergunta na cabeça. Ah, será que porque ela queria me mandar embora? Porque eu era muito ruim. Só que ela não queria carregar a culpa de ter demitido um filho e acabado de casar, e o que ele vai fazer da vida? Aí, quando eu pedi demissão, foi um alívio para ela.
E ao mesmo tempo, tipo, o que ele vai fazer da vida? E aí, cara, eu passei um mês em casa, eu comecei a vender uns serviços de social media, né? Que na época eu falava, eu faço arte para rede social, mas hoje é um social media. Então eu comecei a vender uns trabalhos, só que aquela coisa, não é nada fixo. Pagou um mês, você não sabe se vem no próximo, como todo bom empreendedor. Passou 2 meses que eu pedi demissão, eu conheci uma pessoa chamada Fernando, e esse cara um dia falou assim, cara, o que você sabe fazer? Eu falei assim, cara, o que você precisa? Ah, preciso, você sabe fazer live? Eu falei, sei. Ah, então me encontra nesse endereço aqui na quinta-feira, era uma terça, me encontra na quinta. Ah, encontrei com ele na quinta, era na loja da Mercedes-Benz, aqui na Fiusa, em Ribeirão. Aí eu falei, o que a gente vai fazer aqui? Ele falou, live. Aí mais uma vez, né? Se for pegar pelo meu conhecimento, eu sabia fazer live em igreja. Como é que faz live numa concessionária? Mais uma vez, fundamentos. Qual que é o fundamento? Câmera, apresentador, vai apresentar os carros, tudo certo. Então, já deu uma tranquilizada. Montei toda a estrutura e tal. Cara, dali em diante, aí eu e o Fernando começamos a fazer um trabalho. Passou 3 meses, a gente fechou um contrato com um grande supermercado e abrimos a nossa agência. Então foi uma coisa assim, começou de uma curiosidade, de um instinto ali de querer fazer algo diferente e acabou aqui na construção de uma agência. Fiquei com a agência, com o Fernando, durante 4 anos. Um ano atrás eu saí. E aí agora eu tô empreendendo sozinho. Mas assim, cara, tudo eu devo ao YouTube, do que eu aprendi. E falando de empreender, o Fernando foi um cara que abriu os meus olhos para muita coisa que eu achava que eu não poderia fazer, mas convivendo com ele eu aprendi que, meu, dá para fazer muita coisa. Ele continua com a agência tá maravilhosa, a gente tem alguns trabalhos juntos ainda. E foi assim que eu cheguei aqui, cara. Que Tô aqui há top, cara. 10 anos nessa trajetória. Muito sabendo que, assim, eu viverei coisas grandes, se já não estou vivendo, né? Comparado ao que eu tinha. Só que uma coisa eu aprendi com o Luiz Hermínio, e ele fala algo que me marcou muito. Ele falou assim: a partir do momento que eu falar que o que eu estou vivendo é meu, eu perdi. Então eu não gosto de falar do que eu tenho, que é meu. Eu simplesmente estou desfrutando de algo que me foi oferecido. Então, o meu trabalho, eu desfruto eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. As minhas relações que eu tenho com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu pai, meus amigos, eu desfruto. Os carros que eu tenho, que agora eu posso falar carros, graças a Deus. O que eu tenho, eu tô desfrutando, nada é meu. Porque eu não sou apegado a essas coisas. Se amanhã eu precisar andar de ônibus, vou andar de ônibus. Mas eu estou desfrutando. E se eu quiser continuar desfrutando disso, eu preciso continuar sendo excelente no que eu faço. E é assim que eu levo minha vida. Que top, cara. E da onde que veio a ideia de eu odeio o Meu meu trabalho, trabalho? porque eu odiava, né, cara, o meu trabalho. Aí eu Eu, fiz eu um eu odeio o meu podcast. trabalho é o podcast, Eu fiz né? um podcast já. Eu encerrei ele faz um ano também, que é assim que eu saí da agência. Saiu porque eu me via no trabalho, na contabilidade, como uma pessoa horrível, cara. E pessoa, né? Não o trabalho, porque, olha que louco. Esse ano eu comecei um projeto dentro da empresa que eu trabalhava, como RH, como psicólogo. E aí hoje eu estou podendo fornecer ferramentas para as equipes fazerem gestão, para alinhamento dos objetivos do escritório e tal. Então tá sendo bem bacana. Eu tô podendo retribuir todo o prejuízo que eu dei como funcionário, porque, meu, eu não era bom no que eu fazia. Já falei isso pro dono lá na cara dele. E eu só agradeço ele, cara, porque ele me aguentou lá 5 anos. Eu fiquei 5 anos lá. É muito tempo. Então surgiu da questão de a gente estar num ambiente, a gente não performar nesse ambiente e culpar esse ambiente, sendo que na verdade o problema está na gente. E a gente não gosta de olhar para dentro e falar assim: isso aqui eu sou ruim, isso aqui eu sou mal, isso aqui não sou competente para isso. A gente não gosta de falar isso. A gente gosta de falar: não, porque a fulana no trabalho lá. Terceirizar a culpa. Exato. Ah, não, mas é porque o computador que eu trabalho não tem um mouse. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Você tá arrumando desculpa pro teu fracasso. Então é melhor você olhar pro teu fracasso, aceitar que você é ruim, porque olha só, eu e meu irmão nós fomos criados na mesma realidade, com os mesmos pais, com as mesmas comidas, com tudo, roupa, tudo igual. Nesse local de trabalho, ele é extraordinário. E eu sou um merda. Agora, me coloca na posição que eu tô hoje, a gente fica lado a lado, em competência, em qualidade, em entrega, em tudo. Como profissional, eu falo que hoje nós dois estamos assim,
para as pessoas que a gente trabalha, nós somos a maior referência, ou a melhor referência. Porque se a gente não sabe, a gente vai aprender. Se tem alguma dificuldade, a gente vai buscar resolver. Então a gente tem as mesmas características. Mas entenda, eu naquele local de trabalho, eu era um Zé Ruela. Porque eu não gostava, porque o que tinha que ser feito não era legal. Agora, no meu. Aí eu gosto de usar o que o Clóvis de Barros Filho fala, no meu lugar de potência, aí ninguém me segura, irmão. Aí eu sou monstro, eu vou atrás, se eu não sou o melhor, eu busco resolver o problema. E eu tenho consciência que eu não entrego, assim, às vezes, o melhor, né, que nas características, por exemplo, de um design. Ah, essa arte podia ficar melhor. Sempre tudo pode ficar melhor. Esse estúdio aqui pode ficar melhor? Sempre pode ficar melhor. Só que eu estou entregando. Aí vem o Cortella, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, para que você Excelência. faça melhor em condições melhores que você venha a ter. Mais ou menos assim. Então, eu vou entregar sempre o meu melhor nas condições que eu tenho para fazer. Porque quando a gente tiver mais, aí a gente vai entregar muito mais ainda. Então é só você encontrar teu lugar de potência e chegar nesse lugar de potência, se a gente não tem consciência de quem nós somos, a gente terceiriza a culpa. Que foi o que eu fazia. Então a ideia do eu odeio o meu trabalho é trazer esse impacto, né? Pô, eu odeio meu trabalho? E eu cheguei a convidar pessoas lá e não foram, porque falaram, não, eu não odeio meu trabalho. Aí eu explicava tal, mas as pessoas falaram, não, mas o nome é ok, tá tudo bem. Mas é para dar esse choque, Aham. que a culpa não é do trabalho, a culpa é tua, de você às vezes não reconhecer quem você é, você não saber o seu papel naquele lugar. Você às vezes está no lugar errado, Exato. né? Fazendo aquilo que não é. Porque o que diferencia o Vitão de hoje pro Vitão de 5 anos atrás? Diferencia que eu tô num outro lugar, fazendo outras coisas, mas a minha essência ainda continua a mesma. Eu Sim. sou o Vitão que trabalhava lá. Tanto que hoje eu trabalho lá em outras condições e eu entrego um trabalho de qualidade. Porque você está exercendo outra função, né? A função Por isso que o que Deus problema não é chamou o para. local, o problema somos nós. É entender, né? Entender qual que é a sua função, quais são os dons, né? Eu acho que a igreja, cara, é um ótimo ambiente para a gente discernir isso, sabia? Sim. Porque. Você tem um e- ecossistema muito vivo dentro da igreja, que você É, pode alimentar características em cada pessoa que ela consiga descobrir o seu lugar de potência também. sim. Não, até porque assim, eu falo assim, biblicamente falando, teologicamente falando, é muito claro, né? Paulo ele começa a descrever os dons do Espírito. Né? Uhum, Então são vários dons, né? Ele fala sobre as funções, né? Ele fala sobre o corpo. Ele uhum, usa essa metáfora que é muito boa, né? Tem até uma coisa muito legal, que é assim, que tem a ver também isso que você fala aí da você entender qual que é seu papel, a função, que é o seguinte, o corpo, né? Ele tava com problema com dor de cabeça. E aí, você já viu essa metáfora, já, né? já. E aí eles começaram a entrar no diálogo lá, foram ver que o problema era os olhos, que tava com problema de visão e precisava de um óculos, e por isso que tava gerando dor de cabeça, né? Só que aí quando eles foram acordar ali pra colocar o óculos, o nariz falou assim, não, eu não quero. Esse trem vai ficar em cima de mim e tal, ficar apoiando em mim, e tudo, mas não quero e tudo. E aí não teve jeito, ele não quis mesmo. Só que aí o corpo foi andar, tropeçou numa pedra, ela caiu, estourou o nariz no chão, né? Não, resultado, né? Quando a gente não cumpre a nossa função, quando a gente não tá, né? Isso prejudica, né? Sim. Todo o corpo, né? E eu falei da igreja assim porque é interessante, porque na igreja você tem oportunidade para você servir em várias áreas, você tem oportunidade de você meditar e nas relações com as pessoas, porque uma forma de se identificar a sua vocação, o seu propósito, é as pessoas apontarem virtude, Uhum. né? Porque às vezes tem uma galera assim, né? Inclusive, Vitor, acho que a gente poderia entrar nisso, né? Porque acho que isso é uma temática que você fala muito, né? Tipo assim, dessa parada do propósito. E como que você vê assim, qual que é a forma da pessoa Encontrar o seu propósito. encontrar o seu propósito? Porque assim, eu já falei uma aqui, né, que tem a Sim, ver com isso. Uma das formas é você ver o que que as pessoas enxergam virtude em você. perfeito. Isso é um apontamento, Uhum. né, de que, pô,
Eu vou pensar nisso aqui, vou meditar, porque é uma evidência. Porque os dons e os talentos, eles são inerentes, eles são intrínsecos a nós. Isso Uhum, não significa que eles já estão prontos e que estão no seu máximo potencial, perfeito. né? A gente vai descobrir e vai aprimorar isso. Mas o que que você diria pra galera, né, assim, né, dentro disso aí? Galera, sei lá, jovens, galera que tá aí né, nessa busca aí, né, nesse mundo que tem tanto mercado, tem tanta coisa, tanta informação, tem tantas possibilidades, né? Que você diria assim para pessoa entender o seu propósito? Vamos lá. Coisa, assim, você falou uma palavrinha aí que é chave, que é descobrir. Descobrir é você revelar algo que está encoberto. E Uhum. se estamos falando do nosso propósito, não é algo que a gente tem que buscar de fora para dentro, mas algo que a gente tem que ver de dentro para fora. Volta na reflexão do eu odeio meu trabalho, que é você olhar para dentro de si, para você olhar quem você é, o que que você é bom no que você é bom quando você faz, o que você ama de fato fazer e qual é a dor que você resolve. Então, basicamente, vamos lá. É, eu amo me comunicar. Eu amo falar, eu amo ensinar as pessoas. E aí vem a minha facilidade, que é me comunicar. Então, eu amo uma coisa, eu tenho facilidade em fazer, e qual que é a dor que eu resolvo? Tem muita gente perdida. Então, eu estudo pra caramba para poder comunicar e ensinar essas pessoas o caminho que elas têm que andar. Então, basicamente, é você encontrar o seu porquê, o que, o seu como e o seu porquê. Já leu o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek? Não, já ouvi falar, todo Cara, mundo fala desse esse livro, mas livro é nunca. muito bom. Esse livro é muito bom. Mas é basicamente você descobrir o seu o quê, o seu como e o seu porquê. Então, assim, se você olhar para dentro de si hoje, você tem coisas que você tem facilidade em fazer. Então, se você tem facilidade nisso, você pode pegar isso e agregar alguma coisa que você ama e uma dor que você resolve. Então, basicamente, é assim que você descobre o seu propósito. É claro que as pessoas querem descobrir um propósito para começar a ganhar dinheiro. E o propósito não está relacionado com o quanto você vai ganhar. Porque senão você vai metrificar assim, aquela pessoa cumpre mais o propósito dela ou menos o propósito dela com base no que ela ganha. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você pode descobrir o seu propósito sem necessariamente ganhar o dinheiro que você acha que você gostaria de ganhar. Até porque tem pessoas que não vivem do dinheiro que ganha com o seu propósito. O Thiago Brunet acho que fala isso. Tem pessoas que vão viver o seu propósito, mas não vão ganhar dinheiro com ele. E tá tudo bem. Só que tem pessoas que conseguiram agregar isso numa coisa só, e aí entra num outro debate de questão de você está sendo vendido para o seu. Enfim, mas não é isso que a gente vai falar. Mas é você entender essas questões a teu respeito. E o desafio está em parar na frente de um espelho e olhar para si mesmo. Reconhecer o que é bom, aí é fácil, e você também tem que reconhecer o que você tem dificuldade, para que você melhore isso também, para que você também seja inteiro. Então, é uma reflexão pesada que eu falo, porque ninguém gosta de olhar para si, ninguém gosta de ver os seus defeitos. Eu sei quais são os meus defeitos, mas eu tive que olhar. Para saber quais são minhas virtudes, eu encontrei alguns defeitos que eu não gostaria de ter. E tem defeitos que eu cuido até hoje para que eles não se aflorem, porque tem muita facilidade de se aflorar. Um deles, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, é o orgulho. Se eu não cuidar, nossa, esse lugar aqui é pequeno pro meu ego. Nossa, irmão. Mas toda vez eu falo assim, opa, calma lá. Não é assim, fez uma coisa bacana, legal, aí volto, né? Se eu quiser continuar desfrutando, eu tenho que continuar sendo excelente. Então, tipo, eu não me vislumbro por elogio, eu não me vislumbro por, até mesmo pelas críticas, eu não vou ficar mal, eu fico mal se eu tô desalinhado com o meu propósito. Então, isso, o propósito também me ajudou a me balizar naquilo que eu tenho que ser. Não é porque uma pessoa me elogiou hoje eu tô feliz. Putz, o Michael me criticou. Nossa, eu tô mal. Não, acontece. Nem todo mundo, eu não vou agradar todo mundo. Eu vou fazer coisas que vão desagradar muitas pessoas. Até porque eu falo muitos nãos para um monte de gente. E aí a minha esposa até fala assim: mas essa pessoa não vai ficar mal? Eu falei: bom, se ela ficar mal, aí é um problema que ela precisa resolver com ela. Eu não consigo fazer. Se eu não consigo fazer, não é que eu estou menosprezando essa pessoa, é que não dá. E tá tudo bem. Agora, se ela ficou chateada, pô, aí ela se resolve com ela ali, Sim. com as emoções. Mas eu também preciso entender que se eu falei não pra ela, eu posso tomar um não quando eu precisar. E tá tudo bem. Eu gosto muito de falar isso. A minha mãe, ela teve muita dificuldade comigo, assim, porque eu sempre falo muito não. Porque às vezes não dá para fazer as coisas. E
Teve uma vez que ela foi falar não, ela falou não assim, mas, ó, não dá. Mas é porque. Aí ela começou a se explicar. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Não precisa se explicar. Não é não. E eu não vou ficar chateado. Eu falo um monte de não pra senhora, tá tudo bem. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade do falar não e o desagradar. Então, se a gente fala não e a gente é decidido naquilo que a gente quer, a gente também tem que entender que o outro muitas vezes vai falar não pra gente também. Tá tudo certo. Só que pra gente administrar isso, a gente tem que se conhecer bem. O Sim. que que me incomoda? O que que eu. Pô, o Michael. E também aquela coisa, Michael. Vamos deixar claro, né? Não é porque eu fiz por você que eu vou também. Você tem que retribuir eternamente pra mim. Você tem que entender que se você tá fazendo, é igual. Eu não vou Vamos lembrar agora. esperar, né? Exato, mas eu não vou lembrar a palavra agora de Provérbios, mas em Provérbios fala: não empreste dinheiro ao seu irmão. É melhor que você dê É, do que você emprestar. Porque se você emprestar, você vai querer aquilo de volta. sim. Se você der, tá Uhum. tudo bem, você deu, e se ele quiser devolver, tudo bem, mas não é um problema. Então, ter essa consciência é o que faz a gente viver num propósito. Sim. Eu falo muito, né, irmão? Me perdoa. Não, mas é exatamente isso mesmo. Não, Então, um pouco. enquanto você vai falando, cara, sabe o que eu fico pensando? Ah, Bíblia, mano. É, sim. porque eu sou teólogo, né, mano? Então, assim, não tem como desassociar, não, é sério. Isso aí tem a ver com amor. Isso aí é o amor. O amor bíblico, ele tá embebedado dessa essência, né? É de você servir, fazer sem esperar nada em troca. Uhum. Né? E, na verdade, até a palavra amor, um tempo atrás, quando eu fui ver no dicionário, o dicionário Aurélio mesmo, tinha a definição que eu gostei demais. Ele fala assim, que o amor é você anteceder a desejar o bem ao outro. Anteceder a desejar o bem ao outro, ou seja, significa que assim, eu não preciso esperar você fazer algo por mim para eu fazer o bem a você. É você anteceder. Então não interessa por exemplo, o que que eu te ofereci antes, né, de você me ajudar. Eu não te ofereci nada. Não tinha nada para te oferecer. Não tinha nada para te oferecer, Vitão. Tá tudo bem. Tá tudo Entendeu? bem. E aí beleza. Aí é essa que é a premissa do amor. Eu vou Sim. fazer, beleza, né? Então, isso aí tem a ver com o propósito, né? Então é Uhum. isso, cara. O reino de Deus, a Bíblia, né? Ela dá tudo o que a gente precisa para viver bem a nossa vida aqui nesse mundo. Ela redime a nossa forma de pensar, né? Sim. Se tudo que você tá falando, eu fico vendo Bíblia, né? Isso é Entendeu? bom. Isso eu fico feliz. É bom, né? Agora, uma coisa que eu ia falar, mano, é que essa questão do propósito também é uma coisa que eu acredito muito, porque você trouxe uma pegada assim muito, é, vamos dizer assim, psicológica, né? Da psique e tudo mais. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar sobre isso é que, ao mesmo tempo que você vai encontrar o propósito de dentro para fora, né? No sentido de você fazer essa introspecção e se conhecer, entender, ao mesmo tempo a gente precisa dessa abordagem de fora, né? Sim. Que aí não é uma abordagem fora das pessoas, mas aí é uma abordagem de fora de Deus, né? Que não Porque deixa de ser interna também, né? sim, sim, né? Que vem, mas eu falo assim, que é de um Sim. ser externo, Sim. né? Sim. Que vem sobre nós e que dá essa convicção pra nós, né? Eu sempre gosto de falar, cara, assim, tudo que eu vou fazer, eu gosto de ter convicção de que é o propósito de Deus, né? Eu tava aí com o Gu e a Ju semana passada aqui, a gente tava conversando e ele falou, né? Eles são da área de gestão financeira, de terapia. Achei chique o nome, falei, caraca, nem sabia. Eu achei que ficou melhor o nome do que coach, tá ligado? Porque Ok. coach tá queimado, Tá, né? tá, tá. Principalmente no meio cristão. Igual a inteligência emocional também tá queimado. Não, mas inteligência emocional ainda a gente dá um desconto, É, né? Porque mas assim, ainda né? você fala, ah, ela vem um papinho É, de inteligência aí, mas emocional. aí o termo né, que ela falou é terapeuta financeira. Eu falei, Ok, caraca, que coisa ó. sofisticada, né? Ó, que coisa legal, né? Eu contrataria uma terapeuta financeira, que eu preciso, talvez o nosso país esteja precisando de muitos terapeutas Sim. financeiros, né? Para começar com a galera lá de cima, né? Para galera melhorar a gestão da nossa nação. Mas enfim, olha, eu divaguei no meu TDAH aqui. Mas é isso, Ela né? tava falando Ah, tá, tava falando. do... Aí eles falaram, porque eles quebraram uma empresa, eles tiveram uma empresa, Putz. e eles quebraram a empresa e ficaram com, tipo, 200 mil negativo. E aí eles se reergueram, hoje Deus tem feito algo assim, e eles estão muito ligados a essa parada do propósito, né? Legal. Assim, é bem legal. Uhum. Depois eu vou te mandar lá pra você assistir o bate-papo, foi muito bom. E uma das coisas que o Gustavo falou foi isso, falou assim, cara, uma coisa que eu aprendi, ele falou, é porque assim, ele avaliando o fracasso dele lá atrás, ele não tinha esse entendimento na época, mas assim, ele consegue enxergar que, tipo assim, era como se Deus estivesse dando sinais pra eles que não era pra eles entrarem naquele negócio. E se eles tivessem ouvido, escutado, né, tivesse essa sensibilidade,
da parte de Deus, eles não teriam. E eles falam assim, cara, agora nós não damos nenhum passo a mais se não tiver convicção e clareza de que Deus está no negócio, né? E a galera não gosta muito de usar essa palavra assim, no negócio, né? Porque parece uma coisa meio utilitarista de Deus. Mas não é isso que eu tô querendo dizer, tá, gente? Uma vez eu tava dando aula falando sobre liderança para uma turma e eu falei assim, aí o pastor me corrigiu lá e era online. Eu achei, eu nem falei nada, ele tava certo, porque da forma que eu falei assim, falei, irmãos, é o seguinte, nós não, esse negócio funciona. Nós não estamos nesse negócio aqui, vai funcionar, vai dar certo. Aí o pastor falou, irmãos, eu queria falar, só ressaltar aqui que o que nós fazemos no sentido pastoral não é um negócio, tá? Mas o que eu queria O dizer não é, negócio é é um na negócio, situação, isso, é. né? É nessa vocação, né? Sim, sim. Enfim, mas é isso, assim, né? De a gente poder entender isso, né? Porque às vezes a gente tá perdido no sentido do propósito da vida, porque a gente tá distante de Deus, cara. Sim. A gente não tem a comunhão com o Senhor. Isso é muito importante, né? A gente ter isso, né? Porque é Ele que vai ajudar, inclusive, a gente fazer essa introspecção que você tá falando, de você olhar pra dentro e você enxergar. Cara, quantas vezes, cara, eu fui o tempo de oração, ajoelhar e começava a orar, e aí Deus que me ajudava a enxergar algo que sempre esteve lá na minha vida durante, sei lá, 20 anos. Cara, e aí sabe assim, você ficar de cara, porque no momento de oração, no momento de reflexão ali, o Espírito Santo vem e te mostra, cara, é Parece aqui, que ó. abre os olhos, né? Cara, é libertador, Sim. cara. Eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Que eu tinha uma debilidade muito grande, que era eu tinha dificuldade de conversar com a minha esposa, de abrir meu coração, de ser amigo dela. Uhum. Assim, no sentido assim, eu segurava, sabe as coisas pesadas? Falava, não, quero livrar ela de e tal. Só que às vezes eu ficava Sim. com raiva, falava assim, cara, não é possível, ela não tá vendo. Não. Né? Não, Não aí tá um dia eu vendo. fui orar, cara, Deus falou assim comigo, falou assim, cara, você tem dificuldade em abrir seu coração com a sua esposa. Fala o que você tá sentindo. Cara, isso foi libertador, Vitor. Aí eu lembro que eu sentei com a Bruna assim, fui conversar com ela, falei assim, ó, meu bem, é o seguinte, eu discerni, Deus falou comigo que eu tenho dificuldade de conversar com você, abrir meu coração. Aí ela, horas, hein? E isso é uma dificuldade de muitos homens, inclusive, né? Sim, sim. Porque, né, o contexto corrompido, caído nosso, fala assim, o homem não pode chorar, expressar o sentimento e tal, sabe? E E aí eu falei, tem muito ego também. Fala, não, O não vou falar ego, de é problema, não quero isso, levar e não, problema. é eu que vou segurar a Mas, onda. é, Apesar que hoje tá meio zoado, né, também, né? Que os homens tá não, mais calma. panta do que coca. Calma, não é. Calma, calma. E aí, cara, eu lembro que aí eu abri meu coração pra ela, mano, assim, e eu chorei, cara. Chorei, assim, É ser humano, eu né, sou, cara? eu sou um cara difícil de chorar, assim, né? Às vezes eu quero, falo, não, cara, eu queria chorar, eu queria ser mais quebrantado. Eu sou difícil, cara. E tal, e eu choro quando Deus quebranta meu coração. Mas enfim, mas foi isso, sabe, cara? E foi libertador essa parada, porque eu falei, cara, eu tenho dificuldade. Quanto tempo você estava casado com ela já? Era recém-casado, tipo, era uns 2 anos. Não, mas já tinha um tempinho Dois bom. anos não É, é recém, não, irmão. Não, recém assim. 2 anos segurando o BO. Você tá maluco, irmão? São 2 anos. É. E aí, cara, foi muito louco isso, sabe? Assim, então eu acho que é importante isso, né? Sim, A gente sim. compartilhar isso com a galera, porque é isso. Isso é essencial na nossa vida, né, cara? Pra gente poder entender o caminho mesmo. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala assim: há caminhos ao homem que parecem certo, mas são caminho de morte. Isso fala assim que a gente se engana fácil, cara. Uhum. O caminho certo, você tá, o negócio tá fluindo. Olha aqui como que o trem tá fluindo e tudo mais e tal. Depois quando você vai ver, cara, você tá num É, tem lugar. um dito, né, do senso comum que tudo é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Ah, não, legal, hein? Então, tipo, é o que, basicamente o que você falou. Sim. É a gente discernir de fato. Por exemplo, eu recebi uma proposta de um trabalho há mais ou menos uns 2 meses atrás. E falei, meu, acho que não faz sentido. Proposta legal, de uma empresa legal, tal. Aí eu falei, pô, bacana, né? Dentro de uma área ali que eu posso atuar diferente e tal, que também é do meu interesse. Aí eu falei, ó, posso pensar aí? Dá uns dias pra eu pensar? Não, beleza, ó, responde aí na segunda e tal. Eu falei, tá bom. Cara, passei o final de semana, falei, puta, não faz sentido. Ah, mas é uma oportunidade. Aí sabe aquele negócio de tipo, eu tô deixando de ganhar e eu trabalho como empreendedor, então, tipo, pô, eu não tenho aqui esse dinheiro, seria bom, mas, enfim. Aí comecei, e eu penso muito sobre, no caso, a intencionalidade das coisas e o quanto isso é efetivo. Então, até para os meus clientes eu falo, cara, você quer fazer isso, mas não é efetivo para o objetivo. Você tem um objetivo, você tem que ser efetivo no objetivo. E aí eu pensando, pô, qual que é o meu objetivo?
putz, não, isso aqui vai me desvirtuar. A proposta era boa. Beleza. Aí passou, aí neguei. Falei, ó, infelizmente, não vai dar, tal. Passou 2 semanas. Chegou uma pessoa com uma proposta com a metade do valor. Eu não pensei 5 minutos. Falei, não, tô dentro. É isso. Porque faz sentido com o que eu tô fazendo. Então, as decisões da nossa vida não pode ser pautadas somente no financeiro, no dinheiro. É claro que a gente precisa para viver e tal. Você tem que ter consciência disso. Mas hoje eu tô numa posição onde eu posso escolher o que faz sentido para mim, tanto financeiramente quanto de trabalho. Combina que acaba sendo a mesma coisa. Mas é o que você acabou de falar. Não é porque os caminhos, né, parecem bons que eu tenho que ir, que fazem sentido. Aí vem a minha vida, ela é um pouco cansativa nesse sentido, porque tudo eu vejo, cara, faz sentido isso? É efetivo? Não é? Tira da agenda. Eu tô aqui hoje porque é minha intenção e faz parte do meu propósito. Porque também se não fizesse, Marcão, cara, não dá. Deus abençoe. E tá tudo bem. Só que eu preciso olhar todas as situações da minha vida e ver o que que é efetivo, o que que não é, o que que faz sentido, o que que não faz. Tem coisas, não envolve dinheiro, mas eu vou ajudar. Eu vou me dispor tempo aqui. Eu sirvo na igreja que eu tô frequentando agora lá em Luiz Antônio, a Sara Nossa Terra. Cara, com 3 meses que eu tava frequentando, aí o resultado precede, né, a nossa presença. Aí a pessoa falou, então, mexe com rede social, né? Eu falei, deixa. Bom, você não faz um vídeo aqui pra gente? Faça. Fiz um vídeo, tal, fiz outro. Aí o pessoal daqui de Ribeirão começou a ver, falou assim, ó, tão uns vídeos diferentes lá na igreja de vocês. Aí todo mundo, não, tem um rapaz lá que tá fazendo, tal. Cara, o bispo de Ribeirão chegou lá sabendo qual que era o meu nome. Aí você fala assim, putz, legal. Mas não faço isso para o reconhecimento, faço porque eu quero. Então, hoje já estou à frente da mídia lá, né, cuidando das coisas e tal, cuido das redes sociais também, mas isso não é pelo financeiro, é pelo meu servir, porque tá no meu propósito. Então, aí as decisões da nossa vida, ela precisa ser pautada e balizada nesse sentido. Faz parte? Não faz, então é não, irmão. Não fala assim para agradar. Falei não para uma empresa que eu adoro as pessoas que trabalham lá, que me ajudaram muito. Mas tipo, fala não, porque não fazia sentido pro meu momento, pro meu propósito. Tá tudo bem. Eu não vou ficar chorando leite derramado, eu tenho que seguir em frente. Qual que é o meu propósito? É aqui, ó. E as portas se abrem, as coisas acontecem. Cara, Deus é muito bondoso comigo, mas muito bondoso. Porque ele me dá umas coisas para viver assim que eu falo assim, cara. Às vezes eu sou, da minha família, eu sou o único que vive umas coisas estranhas, diferentes, assim, né, nesse sentido. Também tudo acontece de tanto bom ao extremo para mim, quanto ruim ao extremo. Da minha família, eu fui assim, a maioria pegou Covid, mas só eu fui parar no UTI, tá ligado? Tipo, esses negócios bizarros. Então, tipo, eu vivo coisas, cara, que. Tanto que quando eu fui pra internado, né, do Covid, cara, eu não, nenhum momento eu tive medo de morrer. Mas eu tinha consciência. Falei assim, Deus, não, eu tô. Se eu morrer, a culpa é minha. Tá tudo certo. Que eu que não me cuidei, eu que não tô olhando pra isso, então se eu morrer, tá tudo certo, sem nenhuma raiva. Mas eu entrei no hospital, cara, em nenhum momento eu tive medo de morrer. Eu sabia que seria um período difícil, mas, cara, eu senti ele do meu lado o tempo todo. Tanto que eu tive uma trombose na artéria pulmonar, que os médicos não sabem como eu estou vivo até hoje. Tipo, eles juntaram 30 médicos num dia lá que acusou e falou assim: Meu, é isso ou ele morre. Mas vamos tentar isso ainda porque as chances não são boas. E aí deu tudo certo, graças a Deus, eu tô aqui. Deu spoiler, tô vivo, né? E aí cheguei no médico, depois de 2 meses que eu saí, ele falou assim: Cara, teve gente que foi por muito menos que isso aqui. Aí eu falei assim: alguém lá de cima ou gosta muito pra eu ficar aqui ou não gosta tanto pra eu estar lá. Então, uma das duas coisas. Mas então, tipo, tudo acontece ao extremo na minha vida. E eu sou feliz, cara, porque eu vejo Deus nessas coisas, tanto nas fases difíceis quanto nas fases boas. Não tem como, eu seria injusto de falar que é pelo meu mérito. Eu faço por amor que eu tenho a Ele, pelas condições que Ele me ofereceu, porque foi Ele quem ofereceu tudo isso pra mim, cara. E eu desfruto, tanto pra mim, quanto para os meus clientes, os meus amigos, a minha família, para todo mundo ao meu redor. Eu vou despejar o melhor que eu tenho, porque eu sei que quem coloca o bom em mim é Ele e dele nunca vai faltar. Então não tenho problema nenhum.
Irmão, te ajudo. Vai, vamos fazer. O que você precisa? Precisa disso? Ó, tá aqui, faz. E as pessoas às vezes falam assim, pô, Vitão, mas você ensina de graça. Você já tá ganhando dinheiro. Eu falo assim, cara, isso não, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou ganhar dinheiro com outras coisas. Com isso, não. Porque já falaram, faz curso, Vitão. Vende curso na internet como monta um podcast, como grava. Eu falo assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu prefiro ensinar as pessoas que me procuram. Tá afim? Quer aprender? Tá aqui. Tem um rapaz que eu tô auxiliando, e ele falou assim, pô, Vitão, tá, eu montei um outro podcast, né, num outro local. E aí ele falou assim, ô, me ajuda, me dá um. Eu falei, cara, que dia, ó, quarta-feira eu tô disponível, eu vou na casa lá pra eu te ensinar tudo. Aí ele me ligou no domingo à noite, desesperado. Ô, Vitão, olha, tá vendo o negócio aqui? Ô, mas vai dar pra. Eu falei assim, irmão, tranquilo, vai dar tudo certo. É fácil, vou te ensinar. Quarta-feira a gente conversa. E aí encontrei com ele na quarta, sentei, expliquei, montei e tal. Ele virou pra mim e falou assim, mano, ele é grandão, igual eu assim. Ô, você é muito bom, mano. Ô, nossa, ô, só de ter falado com você no domingo, eu tava tendo quase uma crise de ansiedade, eu já fiquei tranquilo. Falei, cara, tá tudo certo. Foi, que você precisar de mim, você pode. Falei, irmão, tá dentro, tá tudo tranquilo. Vindo pra cá, até mandei um material que ele precisava estudar pra poder aplicar lá. E é isso, cara. E, tipo, para as pessoas, parece, nossa, parece que eu faço 1 milhão de coisas no dia. E às vezes até faço. Só que eu organizo toda a minha agenda e toda a minha vida para ter espaços e aproveito bem os momentos que eu tenho, tipo, os 10 minutos que eu tenho. Pô, quem que eu falei que ia ajudar? Ah, o fulano. Tá, 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 tá. Cara, no celular mesmo, tem um cliente meu que ele fala assim, Vitão, cara, você é a melhor pessoa de WhatsApp que eu conheço. Ele falou, isso não te Não é consome? mesmo, hein, cara? Eu falei assim, Você não. responde rápido pra Eu caraca. falei, cara, então é assim, estou sempre com o celular. E meu celular não toca, viu? Não chega mensagem. Chegou uma Uhum. mensagem, ó, chegou um monte de mensagem. Não toca. Mas eu tô sempre ativo. Aí as pessoas vão falar, ah, viciado em celular. Cara, eu tô sempre com ele perto. Chegou uma mensagem, eu posso resolver? Respondo. Assisto meu filme, tenho meu tempo com a minha esposa, tá tudo certo. Só que na maioria do tempo eu tô trabalhando. Então, pô, vou responder rápido. E aí o pessoal fala assim, às vezes manda mensagem, fala assim, nossa, me perdoa, eu te mandei. Eu falei, irmão, fica tranquilo, que também não toca. Meu celular, você pode ligar, morrer de ligar, se não tocar, não vou acordar. E eu durmo bem pra caramba. Mas assim, então, eu respondo muito, então, tipo, no tempo que eu tenho, bom, quem que eu falei que ia ajudar? Putz, falei que ia mandar um conteúdo pra esse cara. Falei que ia mandar um conteúdo. Então, tipo, aí nesse meio tempo eu vou mandando. Por quê? É meu papel. Então parece que eu faço muita coisa, mas é porque eu ajusto meu tempo para isso. Agora, exercício físico é uma coisa que não entra na minha agenda. Precisa entrar, mas não tá entrando. Mas é questão de prioridades. A minha prioridade está em ajudar as pessoas também. Aham. Além do meu trabalho com os meus clientes, cara, se eu falei para você que eu vou mandar um conteúdo para você estudar que vai melhorar alguma coisa, eu vou mandar. Eu vou caçar. Putz, tem que mandar. É, você me mandou os rolê tudo aqui, Se eu não me engano, era sábado de manhã. Sábado, 7h30 da Ah, manhã, a gente tava foi conversando. mesmo. Aí eu falei, cara, você precisa disso, disso e disso. Eu lembro que eu Aí você tinha falou, acabado eu de vou, eu vou acordar. pegar as paradas e vou te mandar. Aí você me mandou todos os rolês. Exato. É o que eu faço. É Top. assim que eu. Você sabe que assim, né? Tem um texto na Bíblia que Jesus fala assim, ó. Ele fala assim, ó, aquele que tem, mais será dado. Ele fala isso nas parábolas. Sim, Ele fala, não me lembro aqui agora dos se é talentos, se eu não me dos engano. talentos, mas ele fala, esse princípio, ele fala mais de uma vez. Uhum. Ele fala mais de uma vez, né? E em vários contextos diferentes. Mas em um dos contextos, ele tá falando sobre a pregação, a proclamação do evangelho. Tá falando de propósito, tá Sim. falando de missão. Ele fala assim, ó, aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Isso significa o seguinte, que quando Deus te dá algo e você não multiplica, você vai perder. Agora, quando você multiplica aquilo que Deus te dá, ele faz o quê? Ele te dá mais. Entendeu? Uhum. Então é mais ou menos isso aí. Quanto mais Sim. você multiplica, pensando no propósito, não por interesse nem por necessidade, mas por propósito, por natureza, mais ele te dá, ué. Senão, qual que é o sentido de Deus derramar sobre a nossa vida, né? E você ficar parado? É a parábola dos talentos. O cara vai lá e igual, fala, pô, cara, Em você terra. já tem uma visão equivocada a respeito Sim. de mim. Sim. Você já tá errado aí, mas vamos supor que você fosse por essa visão equivocada. O mínimo que você tinha que fazer, brother, É. era ir lá e botar no banco. Pelo menos é o mínimo irredutível. Mas não, você escolheu ser irresponsável e aí você escolheu ficar na zona de conforto ali, que ia ser mais Exato. fácil, né? E dar uma desculpinha, dar uma miguezinha
E aí vai. Mas, ô, Manão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos falar sobre a questão da comunicação, né? Você dentro Vamos, a dessa. gente fez a introdução agora do podcast, eu nem sei quanto tempo de Já introdução. deu 1 hora e No... meia. Mas eu tô de boa, cara. Eu não tenho Tá pressa nenhuma. tranquilo. Ó, mas dentro dessa temática da comunicação, né, e você da área de marketing, o que que você pode falar assim, cara, assim, especialmente desse contexto que a gente vive, né, esse mundo contemporâneo, que o digital tá aí, fez um boom, né, assim, de uns anos pra cá, depois especialmente da pandemia, né, porque o povo tinha que fazer alguma coisa, né, eu acho que foi muito, assim, o divisor de águas foi aí, né, já Uhum. existia muito, lógico, né, mas as pessoas, tinha muita gente que tava alienada desse rolê, e aí com a pandemia, todo mundo teve que ir para algum canto. O que que você diria assim, cara, hoje, né? A galera que não entende ainda, que ainda não entendeu, Tá sabe? atrasada. Tá, Primeiro, tá atrasada, tá bem né? E atrasada. qual que é a importância disso, assim, né? Da comunicação, né? Assim, para os negócios. Aí você pode falar, a gente pode falar você pode falar o que você quiser Cara, das áreas, né? mas Porque geralmente a gente usa isso muito para os negócios, sim, né? sim. Mas assim, no sentido geral, assim, a Não, importância da comunicação. cara, primeiro que a gente sempre está transmitindo uma mensagem, seja com o nosso negócio, a gente sempre está oferecendo algo, sempre querendo solucionar o problema de alguém. Seja você um pastor de igreja também, que está pregando as boas novas, seja você quem for, que você carrega uma mensagem, desde que você queira potencializar isso, tanto o seu produto, o seu serviço, a sua mensagem. Hoje as redes sociais, ela é um meio de aquisição, e não é o único, é um dos meios de aquisição de pessoas que vão agregar com o seu projeto, que vão agregar com a tua igreja, que vão agregar ali com o teu negócio, que vão ser compradores, que vão ser seguidores. Então, a importância da comunicação é a mesma da época, se for ver, de Jesus, cara. Ele sempre estava comunicando algo. As redes sociais hoje, na verdade, é só mais um formato de entrega. Como tem rádio, televisão, outdoor, publicidade, tudo quanto é YouTube, enfim, tudo é um meio de comunicação. Basta você saber usá-lo, basta você entender como é que ele funciona, para que assim, se você quiser, é claro, você potencialize a entrega do seu produto, potencialize o seu serviço e potencialize a sua mensagem. Então, nada mais é do que isso. A questão das redes sociais, é claro que foi um boom depois da pandemia, porque o Marcos Paulo, ele fala que a intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intenso você é numa coisa, mais rápido você consegue o objetivo com aquilo. Então, na Nó, pandemia, peraí. Gostei desse trem. é muito bom, né? Repete esse trem que é. Quanto mais intenso você for, mais você vai distorcer o tempo. Ou seja, se você for bastante intenso num objetivo, você vai ter o resultado mais rápido. Mais rápido. Então, a intenção distorce o tempo. Quem falou, o Marcos Paulo falou isso. Olha que ele é um coach, hein? Ele foi o cara que lançou o Paulo Marçal. Mas, enfim, fala muita coisa legal. Uma dessas do que ele falou foi essa. E eu O achei Pablo extraordinária. Marçal. Não, vou falar mal do Pablo Marçal, Não deixa fala, pra lá. não, não tá tudo bem. Vamos passar esse episódio tranquilo. Mas, então, assim, quando a gente coloca intenção naquilo, intenção, intencionalidade, intensidade, Intensidade. a gente acaba tendo uma projeção muito maior. Então, foi o que aconteceu na pandemia. A intensidade que foi usada foi muito grande. Então, muitas pessoas, eu aprendi a fazer live de um dia para o outro, na necessidade. Então, tudo fechado, como é que eu me comunico com as pessoas? Redes sociais, internet. Aí a gente veio para cá. Quantas igrejas não nasceram? Quantos membros saíram da sua igreja física e foram para uma igreja online e aí depois quiseram frequentar essa igreja? Porque a forma como você entrega também, você vai acabar tendo bastante seguidores. Você pega o exemplo mesmo, a Lagoinha do Alphaville. Fizeram um prédio para mais de 20 mil pessoas agora, em Alphaville, São Paulo. Então, Caraca. ele começou fazendo em Orlando. As lives do cara batia 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, cara, Quem ele que é que tá. é o André Fernandes. André Fernandes. Também eu acho ele muito bom na oratória, em como ele faz toda a movimentação, a narrativa que é criada. E aí, cara, a internet, ela te dá várias possibilidades de como você se comunica. Então, basta você encontrar um público que vai te ouvir.
que vá entender a sua mensagem que você está passando. Você, às vezes, tem que se adequar a algumas coisas. Outras, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em me adequar a alguns conceitos da internet, né, do tal do viral. Eu não busco Aham. viralização, eu busco entregar para o público que quer me ouvir. E eu brigo muito isso com os meus clientes. Cara, a gente não tem que ser viral, a gente tem que gerar Porque senão você vai lucro pro teu perder. caixa. Ou no caso, a igreja, você não tem que viralizar, Sim. você tem que arrumar seguidor para tua igreja. Olhando brutalmente para os números, é isso. Ah, beleza, viralizamos. E aí? Você trouxe um monte de gente que não tá nem aí pro teu É. produto, e aí não vai te Não, consumir. do contexto da igreja, é uma parada que a gente não Você precisa. vai, o viral da igreja, você vai arrumar mais hater do que É, seguidor. Dificilmente você vai arrumar bastante seguidor. sim. Não, Mas, hoje no contexto da igreja, a gente mais tá na internet, vamos dizer assim, é mais porque é o tempo que a gente vive, é mais uma plataforma de comunicar, né? exato. Mas, a gente, claro, né, como cristão, a gente tem que pensar em proclamar a mensagem fiel, né, Sim, na internet, mas é o risco também da galera se perder nesse processo, né, de você fazer, bastante. eu me identifico com o que você tá falando, porque eu sou do mesmo jeito, cara. Eu tenho coisa na internet assim, igual Você a não gente, tem cara que vai fazer uma dancinha pra viralizar, pô, né? E entendeu? tem igreja que faz Não, dancinha aí então, não, gospel. isso é uma Não, loucura. dancinha até com música Sim, música gospel, mas assim, o famoso entretenimento. aham. Então até que aí entra E as questões. modinha é o que tá no hype, Exato, tá ligado? É o que tá no exato. hype. Às vezes eu sou tentado, cara. É porque assim, eu sou tentado, mas eu não tenho condição de fazer. Porque eu A tenho três dancinha. crianças. Não, não, da dancinha não. Quase peguei ele aqui, hein? Não, Eu quase. a Você dancinha, quase aqui, ó. a dancinha não, mas assim, tentado a entrar no jogo do hype, assim, pô, então vou dar um exemplo aqui. Que eu não acho errado isso, tá? Só Uhum. deixar bem claro aqui. É porque tipo assim, não é um tempo, não, eu vou Eu me. não acho nada errado, só para deixar claro. Eu acho que tem coisas que são adequadas e inadequadas. Agora, o que for Aham. adequado eu faço, o que não é inadequado, Isso. Mas, por exemplo, que teve agora lá o trem do Felca, certo? né? Aí todo Pô, mundo. aí você levou para um trem que realmente é inadequado não, não dá, Não, não dá. não, eu falo assim, não, não, assim, tá no hype. Sim, sim. E um tema extremamente relevante. Sim, E aí, bastante. a tentação, né, a gente que De você tá. comentar sobre? É sobre, por quê? Porque você sabe que o algoritmo vai rodar, você sabe esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho essa perspectiva assim, cara, sei lá, eu tenho um pouco de barreira com isso. Eu dei o exemplo do Felca, mas talvez não seria o bom exemplo, porque eu acho que Não, é um ótimo não, eu falo exemplo. assim, porque o do Felca, pelo menos, deveria ser algo que as pessoas todas deveriam se engajar mesmo. Não, mas por exemplo, né, tem muita gente, pegando o exemplo do Felca mesmo, aí podem surgir conteúdos diversos sobre a vida pessoal dele, coisas Ah, é. relacionadas a ele. O E que eu não não, necessariamente não com necessariamente o tema que ele o está que é trazendo para o mais discussão. importante. Exato. Então, assim, eu acho que é relevante quando você usa os temas em alta que fazem sentido com o que você E entrega, com o que você acredita. principalmente. Porque a galera começa a fazer, tipo assim, eu vou fazer, é isso que tá rolando agora. Então o cara vai lá, Fala nunca nem qualquer fala qualquer coisa, coisa, vai lá no exato. GPTzão, fala o que que eu falo aqui, tá? Exato. Então, tipo, isso eu acho ruim quando você faz coisas que não está ligado ao seu posicionamento. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, Aham. mas não é por isso que eu vou chegar ali na rede social e vou comentar o jogo do São Paulo. Não faz sentido. Uhum. Agora, eu posso pegar a história, por exemplo, o conteúdo que eu trouxe para você aqui do basquete, do Chicago Bulls. Pô, te trouxe, ó, faz sentido pra gente tirar um ensinamento disso, tal. Aí faz sentido eu trazer um assunto desse. Agora, não faz sentido eu falar de basquete, números de basquete, quem que foi o melhor, LeBron, mas não faz sentido. Agora, faz sentido eu pegar um time, olhar o que foi feito nesse time que eles foram campeão, quais foram os princípios que eles pegaram, o que a gente pode tirar disso para nossa vida. Aí faz sentido. E aí a gente usa um termo chamado, se não me engano, é assimilação, conexão, que você pega um tema que as pessoas que as pessoas são interessadas e traz ele para o teu contexto. É igual você pegar uma situação do dia a dia e interpretar ela à luz da Bíblia. Por exemplo, você pode pegar o exemplo do Felca, e aí você fala assim, ó, o que, que a gente pode tirar do exemplo do que o Felca impactou as pessoas aí hoje? Pô, os princípios de cuidar da família, de você ter você estar mais próximo dos seus filhos, saber o que eles consomem. Então, isso é uma aproximação com o tema, você usa o tema em alta, mas você Uhum. traz para os seus princípios. É uma forma de você abordar. Agora, falar por falar só porque tá no hype, muita gente cai Sim. nisso. Aí cai. O mesmo princípio é o das dancinhas. Ah, vou fazer dancinha para viralizar. Legal, pode fazer, vai viralizar, ok.
Dependendo, né? Também tem gente que, Aham. meu Deus do céu, dançando é horrível. Enfim, então tudo isso, cara, vai determinar, e eu parece ser que eu sou repetitivo nesse sentido, mas vai voltar. Qual é o teu propósito nas redes sociais? Você faz isso pelo quê? Por exemplo, cara, eu tenho muita dificuldade de mostrar o meu dia a dia. Hoje eu tô Uhum. fazendo hoje especificamente eu tô fazendo um documentário, ó, fiz uma reunião, acordei cedo, falando da semana, e tal. Pô, fui para a primeira reunião em Sertãozinho, já fui atender, já fiz uma fotinha aqui antes para postar porque eu tô hoje documentando isso. Mas isso faz parte. Hoje a minha intenção é eu faço uma porrada de coisa, mas se a gente fizer tudo bem organizado, dá pra gente fazer tudo. Que é basicamente o que eu falo sobre clareza, né? Se você às vezes está perdido no seu dia a dia, na sua semana, você fala, ai, tenho, meu Deus, tenho muita coisa para fazer, não sei como vou fazer tudo isso. Basta você organizar tudo bonitinho que dá. Então, hoje a narrativa do meu dia é essa. No final do dia eu vou lá, vou fazer um stories falando, ó, fiz isso, agreguei isso, aquilo outro, tem evento na quarta-feira, então tá tudo organizado porque ontem eu parei, qual que é a minha semana? É isso. A partir do momento que você tem clareza do que você faz, quem você é, você pode agregar isso para tua vida, para tuas redes sociais, desde que faça sentido Uhum. e não falar por falar. Sim, sim. É, cara, eu tava pensando nesse trem do Felca, né? Inclusive eu falei, cara, eu vou gravar alguma coisa, porque assim, mas tinha muito a ver com o meu propósito, é que eu não tive tempo. Agora eu vou até fazer um corte aqui, ó. Tá vendo? Eu vou falar agora, já vai servir que eu faço um corte É depois, isso aí. o que eu queria falar do Felca. Porque assim, cara, isso é um tema que, cara, nós como igreja, há muito tempo a gente fala, quer dizer, não são tantas igrejas assim. Essa questão do abuso, da exploração sexual. E eu acredito, cara, que assim, nós não tratamos isso como nós deveríamos, a igreja, tá? Por alguns motivos. Primeiro porque eu acho que a igreja não é bem resolvida com relação a isso. Entende? Uhum. Tem muita gente com problema nessa área. E como é uma coisa que é muito sensível e é pesada, a gente não quer tocar. A gente quer deixar no porão, quer deixar debaixo do tapete. Entende? Então, por que que eu tô falando isso? Porque, cara, eu conheço muitas pessoas que falam sobre o tema, ó, há muito tempo. E nunca teve tanta relevância, assim, no sentido como o Felca, né? Nunca teve tanta visibilidade, assim. É claro que, né, o que ele fez, cara, foi algo, assim, muito legal. O cara fez lá uma investigação, né? E deu a cara. Foi fantástico, né? A gente tira o chapéu pro cara mesmo, porque o que ele fez, cara, nós cristãos deveríamos fazer, cara, porque é uma realidade que tá aí. Mas eu conheço muitas pessoas, cara, que fazem isso, Vitão. E recentemente, por exemplo, tem a Glaucia aqui, né? A Glaucia Berenice. Cara, ela trabalha com isso há alguns anos e ela veio que a gente bateu um papo sobre isso, sobre prevenção, Uhum. foi inclusive em maio, né, ao abuso sexual infantil. E é uma temática que eu gosto, né, apesar de ser pesada, eu gosto no sentido assim, né, eu me interesso por isso porque eu fui vítima. Então eu sei como que é. E como eu sou pastor, eu também já lidei muito com isso. E por ter ido pro campo, por lugares onde tem muita. Porque assim, cara, todos os lugares têm pessoas, crianças em estado de Sim. vulnerabilidade. Então aqui em Ribeirão, se a gente for, tem, tá? E também não tem nem questão de classe social, esse tipo de coisa. Sim. Todas as classes sociais. Apesar de que uma criança que tá num contexto de classe social mais baixa, ela é mais vulnerável. Mas. Ela tá é, menos assistida, né? isso, exatamente. Tem lugares, cara, que, cara, as crianças, as mulheres não tem pra onde recorrer, cara. Então eu já tava no Nordeste, por exemplo, nos interiores, na zona rural. Eu trabalhava em um lugar que era 30 minutos pra zona urbana, de carro. Nossa. Então, não tem polícia. Então, assim, pra onde que vai correr? Entende? Então, cara, a realidade do nosso país é muito desafiadora. A nossa visão sulista aqui é Que muito isso enviesada, né? é fora da É. realidade, velho. Eu ouvi alguém falando sobre isso semana passada, cara. Isso. Mas uma conversa assim também, não era nada na É. internet, mas Cara, o negócio é muito mais embaixo. sim. Então, isso que o Felca colocou, imagina, era um negócio que tava a ponta do iceberg, tava pra fora. Imagina só que absurdo essa questão pra fora, tão grotesca, né? Tão tal pra fora. Imagina o que tá.
Por baixo. submergido, cara. Então, cara, e aí, recentemente, a Glaucia veio aqui, nós falamos, eu fui num treinamento que a Glaucia fez, uma capacitação para a igreja. Uhum. Eu não vou aqui citar, né, o que foi, onde que foi, mas eu fiquei meio assustado. Sabe por quê? Porque foi divulgado no Conselho de Pastores de Ribeirão. E quando eu cheguei em uma igreja muito top, né, uma igreja muito boa, que eu respeito muito, gosto, né, da igreja, igreja grande, com uma boa estrutura para receber muita gente para essa capacitação, cara, tinha uns 50, 60 pessoas, cara. Eu fiquei assustado, porque eu e a irmã, a Bárbara, do Ministério Infantil, lá da igreja, porque a gente foi pra gente capacitar, né, pra gente, né, Uhum. a Ó, igreja em si, né, eh, enfim, cara, e eu falei, meu Deus, cara, isso aqui é um reflexo que nós, como igreja, nós estamos apáticos com essa realidade, cara, sabe? E aí depois eu tentei até também rodar, junto com a Gláucia, né, uma capacitação, cara, difícil. não teve adesão, Vitão. Eu falei, não, cara, aí você vê como que é, né? Deus, se a gente não fala, Deus, as pedras clamarão. Sim. Foi isso que aconteceu, cara, com esse negócio do Felca. Porque nós, a igreja, nós deveríamos estar mais engajados com isso. Não tô dizendo, ah, não, a igreja faz nada. Não é isso, não, porque tem muita igreja bacana, muita gente que tem uma perspectiva assim, homens e Uhum. mulheres de Deus que falam muito a respeito disso. Mas, cara, a gente precisa estar mais engajado, cara. Sim. Sabe? Aí eu ia falar sobre isso, sabe? Assim, que é um tapa na nossa cara. Sabe, nós cristãos, assim, ó, vocês entendem agora ainda bem que esse negócio veio à tona, só para entender que isso aqui tá mais perto do que a gente imagina Sim. nessa realidade desafiadora, né? Então, e aí a importância da comunicação. Por quê? Porque na internet tem muita gente falando coisa ruim. E às vezes a gente está muito preocupado em os temas que são relevantes mesmo, né? Claro que a gente não vai sair falando sobre tudo porque a gente não tem condição de falar, né? A gente pode ser leviano, já eu fico de cara. Hoje todo mundo quer falar sobre, todo mundo fala sobre tudo hoje. Todo Cara, mundo. mas você falando, eu veio uma coisa na cabeça que é um fato. Uhum. Não sei você, mas o nosso Instagram, o nosso TikTok, ele é um reflexo do que nós consumimos. Então, a gente vive num mundo e a gente consome um conteúdo que é um reflexo nosso. Então, assim, talvez as pessoas não estão falando muito, não estão vendo tudo isso, porque não é um interesse das pessoas, né? Então, tipo, o que o Felca fez é admirável e vai muito com os valores que ele tem. Não sei se você acompanhava ele antes disso. Não, eu nem conhecia, Não cara. conhecia. Eu Ele, sou tam, meio alienado da ele, tam- internet. ele também ele levantou uma bandeira contra as bets, a CPI das bets. Ele fez vídeo falando da Virgínia, falando de um monte de influenciador, e ele chegou até num podcast junto com uma mulher trans, se eu não me engano, e ela falou: Olha, eu não tenho tanta oportunidade, e aí apareceu um contrato para mim muito bom e eu não vou aceitar. E aí ele bem lúcido, ele falou assim, fulana, eu te acho uma excelente artista, excelente pessoa, você não precisaria se submeter a isso. Falando sério. Então, ele levantou bandeiras ali que deu credibilidade e autoridade para ele sustentar, e claro, com uma base jurídica muito bem feita, uma produção simples, não foi uma produção tão exacerbada, mas o que mantém a narrativa dele ser forte são os princípios dele. E você tocou A coerência, a né? coerência. Você tocou num ponto muito interessante que a igreja tem alguns problemas mal resolvidos nesse sentido. E claro, não estou falando que o Felca é um santo, né, não é um ser humano, mas às vezes pelo fato da igreja ter muitas deficiências, a impede de ter coerência de levantar bandeiras, porque também quantas vezes você não ouviu falar que congressos de igreja aumenta a prostituição em algumas cidades? A gente ouve isso. Caraca, isso eu nunca É, tinha ouvido. não? Eu já tinha ouvido. Eu te falo em off depois, mas eu já ouvi falar e Não, frequentei. mas faz sentido porque assim, eu sei que dentro do catolicismo, eu sei disso por experiência mesmo. Das regiões de Romaria, que são, tipo, vou dar um exemplo aqui, Ju- eh, lá do Padre Cícero, esqueci no Ceará, a cidade lá, Juazeiro, na época, é documentário isso, eu tô falando isso porque tem no jornal, passa no jornal, aumenta, cara, né, a questão da prostituição. Agora, dos congressos Opa, evangélicos, eu não sabia, não. sim, sim, sim. Tem um local específico que já foi falado por muitos. Caraca, Então, assim, a igreja, teoricamente, vai faltar coerência de lutar por uma bandeira, sendo que se você levantar a saia dela,
vai ter um monte de coisa errada. Então, o que sustenta uma narrativa ela ser pauta de um fantástico? Sua coerência com o que você faz, com o que você entrega, o seu discurso. E aí eu vi, no meu TikTok apareceu uma pessoa totalmente descontrolada falando assim: eu falava disso há um ano, agora o Felca vem, vocês ficam dando atenção pra ele, mas eu já tava recebendo a minha... Ok, tá bom, mas se a tua narrativa ela não se sustentou, e outra, na boa, muito legal viralizar, né? Muito legal você ir no Altas Horas, muito legal. Só que a quantidade de coisa que ele tá sofrendo de revés, Vixe, vai ser muito maior. ele tá tendo que andar de carro blindado, ele tá andando com segurança, e as ameaças de morte, a defesa dele já conseguiu quebrar com o Google, para o Google entregar quem que tá fazendo as ameaças para ele. Então, assim, cara, não é qualquer um que queira viver isso. É Lógico. muito legal você ser conhecido, não é? Sair na rua, você ter milhões de seguidores, mas eu não o conheço, seria muito legal conhecê-lo, mas eu não o conheço, Ô, mas Felca, dá uma força pra nós. pô, dá uma moralzinha aí, você vai ver isso aqui na tua Twitch aí, dá uma moralzinha pra nós. Manda esse vídeo pra ele. Ó, É, marca o Felca aí, fala pra gente bater um papo com ele. vai ser bem difícil agora, viu? Ele tá com a agenda um pouquinho com as coisas mais importantes, assim, lá. Vai que ele é um cara meio fora da curva mesmo. Fala assim, Ele é, ô, pior que ele é. é isso mesmo, vou lá. Aparenta ser bem fora da curva, e isso é legal. Mas assim, eu vejo no discurso dele, na forma com que ele leva a vida, uma coerência muito Coerência. boa. E isso me admira. E tem a ver com o que você tá falando. O Felca, ele parece, tá, irmãos? Que a gente não sabe, a gente conhece quase nada de ninguém, Olhando, mas parece que ele caminha por um propósito, pelas convicções, daquilo que a gente tá sim, conversando aqui desde o sim, início. exato. Então ele tem aqui, ó, isso aqui é meu propósito, faz sentido isso. Então não interessa o resto, não interessa assim o que eu vou ganhar com isso, porque pelo contrário, se você for fazer a matemática, eu vou tocar no vespeiro aqui Exato. e vai dar ruim, Tanto né? que era pra ele ter ganhado, milhões com o vídeo dele de Aí ele visualizações. fez pra Doou. do Mais uma vez, não é o dinheiro, e ele não tá fazendo isso pelo hype do dinheiro, porque tem muita gente que faz isso, né? sim, Inclusive o rapaz que foi acusado fazia muita coisa pelo hype do dinheiro. sim. Então, Não, ele fazia pelo dinheiro, né? É um exato, mercado, né? exatamente. Aí, cara, eu sei que a gente tá terminando já, né? Entra muito no que eu falo. As decisões da nossa vida não podem ser pautadas no dinheiro, no que a gente vai ganhar, mas no propósito que a gente vai cumprir, no papel que a gente vai cumprir. Isso que vai dar sentido para nossa vida, isso que vai dar coerência para o nosso discurso, isso que vai fazer a pessoa olhar para o Marco, olhar para o Vitão, falar assim, pô, meu, legal, esse cara tá lá falando lá no YouTube. Pô, por que que o teu, na minha concepção, tá? Por que que o teu vídeo viralizou, cara? Tem coerência no que você fala. O teu discurso é real, não é um discurso feito, mas é uma regra, nem todo mundo que é coerente viraliza. Ok, mas eu vejo nas pessoas que viralizam quando os assuntos são importantes, não qualquer coisa, né, qualquer coisa viraliza, mas quando os assuntos são importantes, eu vejo a coerência. E isso é legal de ver. É uma vida de verdade. E aí faz você extrapolar muitas barreiras, porque, cara, beleza, você pode viralizar com as dancinhas e tal, só que você vai ser conhecido como a pessoa que fez muito dinheiro com as dancinhas, legal. Eu prefiro ser conhecido como um cara que, meu, Vitão viveu a vida dele aqui servindo as pessoas perto dele, sendo o melhor que ele podia ser e, meu, criou um legado. Ponto, tá ótimo. Top demais. Aí, nosso tempo rendeu, hein, Manão? Rendeu, Hã? rendeu. Ó, Deu 2 horas? deu, acho que Deu duas deu. horas? Deve ter dado. Não, né? É, vamos- Tá bom, tá ótimo. top. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu te falar uma coisa, pra gente concluir aqui. Mano, quem sabe a gente não marca outro? Eu falo quem sabe, por causa de você mesmo, né? Por causa de você. Vamos marcar. Mas como você já disse, né, que você tem tempo pra servir os outros, pra Tenho, ajudar. tenho. Aí- Bem ajustado, irmão. Dá tranquilamente. Ó, mas que bom, cara, bom demais. A ideia é isso aqui mesmo, né? Essa troca, né? Esse bate-papo, Espero assim. ter contribuído, Não, né? foi demais, foi top demais. Oh, mas pra gente concluir, deixa eu te falar uma coisa aqui. Um texto bíblico, né? Eu sempre pergunto isso aqui pros convidados, né? Um texto bíblico ou um versículo que assim, é muito forte no seu coração, sabe? Que você sempre tem na sua mente, né? Claro que a palavra de Deus em geral, ela é viva, né? E útil pra nossa vida. Mas assim, perguntar, ou sei lá, o seu favorito, Vitão, ou do momento, tá? Eu vou. Ou do momento agora, aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, assim, pra compartilhar com a galera. Eu não quero falar palavras erradas, então eu vou pesquisar ele aqui. Que ele é quase famoso. Ele só não é famoso porque ele não é o versículo em si. Mas
É João 3,15. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o meu é o 15, cara. Não, perdão, é o 17. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, Condenasse. mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é Salvo. o meu preferido. Não é o 16. Que legal, É mano. o porque Deus amou o mundo. Não, a mensagem é ele não veio para condenar. Ele veio para te amar, para te salvar. É o que eu carrego comigo constantemente. Quando eu olho uma situação, eu falo, não é para julgar, não, é para amar. Então vamos amar porque ele veio para amar. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio amar. É claro que aí as pessoas vivem uma vida de, de condenação, mas aí é uma escolha delas, né? Não foi porque ele não quis, foi porque a pessoa escolheu. Então eu Sim. acredito que ele veio para salvar a gente. Isso sempre fala ao meu coração, cara. Sempre fala. Que maravilha, mano. Bom demais. Cara, pra gente concluir, manda uma mensagem pra galera aí, faz uma conclusão, o que que você pode... Olha, mais do que eu falei aqui, serei repetitivo. Viva a sua vida com propósito e entenda que nem tudo vai ser para o seu benefício, tá? Porque servir não é sobre você, é sobre o outro. Se você tem uma vida de princípio de servir, saiba que vai ser sempre para o outro e não queira nada em troca. Não viva em busca dessa retribuição, viva em busca de cumprir o seu propósito, saber qual é o seu papel, para que você viva a totalidade do seu propósito, da sua vida, e seja inteiro, e não pela metade, porque quando a gente vive para benefício próprio, a gente vive pela metade. Agora, quando a gente vive em benefício do outro, a gente acaba deixando um pouco de nós no outro, e assim somos completos. Maravilha. Amém. Amém. Eu digo amém, assim seja. Amém. Ô, gente, valeu, hein, vocês terem... Ah, e se inscreve, tá? É, Se tu não se inscreveu até agora, meu Deus do céu, você tá vacilando. você não vai pro céu, hein? Hã? Galera, obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui, né? Que privilégio. Comenta aí, comenta o que que você acha sobre esse assunto, né? Deixa a gente ouvir a sua perspectiva também. Nos abençoe também aí, traz aí a edificação para as nossas vidas a partir do seu comentário, tá? Sobre tantos assuntos que a gente conversou, né? Nossa, Mas foi bastante. bom demais, cara. Obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Amém. Deus continue te conduzindo com essa essência, com esse espírito, né? De serviço, de glorificar a Deus, de usar, de multiplicar, né, aquilo que Deus tem te dado, né? Eu vejo que Deus, né, vai continuar te conduzindo e te levando a lugares, né, que você nem imagina, né? Eu gosto muito de pensar que Isaías, né? Os meus planos são maiores do que os de vocês, né, os meus pensamentos são maiores, né? Então que Deus te dê a graça, né, pra você Amém. continuar firme no propósito. E conta com a gente também, cara. Viu? Sempre. Que a gente puder te servir também de alguma forma. Essa mesa aqui tá sempre preparada, né? Sempre aberta, né, para receber amigos queridos e tamo junto, Amém. viu? Amém. Gente, Deus te abençoe aí. Um beijo para você. Até a próxima e fica na paz. Beijão.